E eu quero convidá-los para a nossa reflexão nesta manhã. Como nós estamos voltando gradativamente, nós não vamos desenvolver nenhuma série de estudos ainda. Nós vamos fazendo algumas reflexões até a igreja se sentir mais à vontade para estar presente. E aí nós voltamos às séries de estudos, tanto na escola bíblica quanto na quarta-feira. Mas hoje eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, um texto que há poucos dias, ou pouco mais de mês, foi pregado de uma forma maravilhosa pelo presbítero Antônio Luiz. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Versículo 27. Quero agradecer aos diáconos também, pois nós temos alguns aqui dentro do templo, enquanto outros estão ali do lado de fora, do lado de baixo, fazendo, vou usar um termo, vigilância, ou cuidando da segurança da igreja, do nosso patrimônio. Então os irmãos estão se dividindo aí nessa tarefa de cuidado e de servir. Alguns aqui no templo, outros ali do lado de baixo, cuidando da nossa igreja. Atos capítulo 27, versículo 27. Nos diz assim a palavra de Deus: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, ou seja, para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, e lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e o ordenou que os que soubessem nadar
fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singularidade, com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, ou seja, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em tempestades, o que nos vem à mente? Muita chuva. Medo. O que mais? Vento. O que mais? Raio, trovão. O que mais? Tragédia. Afogamento. Destruição. Ou seja, morte. Quando nós falamos em tempestades, nós estamos nos referindo a dificuldades. A dificuldades. Porque é difícil enfrentar uma tempestade. Quando nós estamos dirigindo, por exemplo, pela BR, e vem uma tempestade, é difícil prosseguir a viagem. É complicado, é perigoso. Quando nós estamos em casa e vem uma tempestade, é perigoso, nós nos precavemos, nós nos resguardamos, porque a tempestade é sinônimo de dificuldades. E no texto lido, nós temos a visão de um barco que está enfrentando uma tempestade há dias, e durante essa tempestade, este barco ele está sendo açoitado pelas ondas do vento, pelas ondas e pelo vento. O que é açoite? É bater. Quando uma pessoa é açoitada, ela está tomando, vou usar um termo da roça, lapadas, né? E o barco estava desta forma, sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitado pelos ventos. Uma tempestade. Estavam em uma enorme dificuldade. E esta visão do barco sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, traz claramente uma comparação com as aflições que nós passamos em nosso cotidiano. No nosso cotidiano nós enfrentamos o quê? Problemas, os mais variados, os mais diversos. Problemas financeiros. Quem aqui nunca enfrentou problema financeiro? À exceção do Antônio Luiz. Quem aqui nunca enfrentou problema financeiro? Quem aqui nunca enfrentou uma enfermidade? Quem aqui nunca enfrentou um problema familiar? Uma decepção, uma frustração, um problema emocional? Uma pandemia, como nós estamos enfrentando agora. Existiu um filósofo grego que viveu em Roma, Epíteto, mas também pode ser chamado de Epícteto. E ele diz assim: são as dificuldades que revelam quem os homens são. Ou seja, são as dificuldades que vão revelar quem as pessoas são de verdade. Eu disse isso hoje no programa Semeando a Palavra de Deus, pela Conte FM.
A fé, ela não faz com que as circunstâncias que nós enfrentamos se tornem mais fáceis. Mas a fé faz com que essas circunstâncias possam ser enfrentadas. Essa é a grande questão. E as dificuldades servem para isso, revelam quem os homens são. E quando nós passamos por este momento de tempestade, de dificuldade, a tendência, não todos, é claro, mas a tendência do ser humano, até mesmo em virtude da sua limitação e da sua incapacidade, a tendência do ser humano é ser dominado por sentimentos que foram ditos aqui pelos irmãos: medo, desespero, angústia, ansiedade. Quantos estão aí tomando medicamentos por causa de ansiedade, procurando psicólogos por causa de ansiedade? E graças a Deus que existem aqueles que contribuem de forma positiva para que isso seja tratado. E ainda tem Satanás que usa dessa situação para quê? Para nos afogar. Olha só que interessante. A experiência dos salva-vidas, eles dizem que a maioria das pessoas que morrem afogadas não é porque não sabiam nadar. Elas sabiam nadar, mas elas se afogaram por causa do desespero, porque foram tomadas pelo desespero, mesmo sabendo nadar. E às vezes o desespero leva para o fundo até mesmo aquelas pessoas que estão tentando ajudá-las. E traçando um paralelo aqui, meus irmãos, com o mundo espiritual, nós podemos dizer que nós cristãos, muitos cristãos, apesar de saberem nadar, ou seja, apesar de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Bíblia, de conhecer as promessas de livramentos que o Senhor tem para o seu povo aqui na sua palavra, muitos cristãos se deixam levar pelo desespero e pela incredulidade durante as tempestades. E ficam murmurando, lamuriando, achando que não tem mais saída. E pior, levam os outros também junto com o seu desespero. Se desesperam e levam os outros também junto com o seu desespero. E aí eu pergunto, para os irmãos que aqui estão, para os amados que nos acompanham neste momento, qual tem sido a nossa posição diante desta tempestade que nós estamos enfrentando e de tantas outras que nós já enfrentamos em nossas vidas? Qual a nossa posição? E quando nós olhamos aqui para este texto, quando Paulo está sendo enviado a Roma, e nós sabemos que, porque ele foi preso, e enviado a Roma, e ali ele continuaria preso, e depois chegaria o fim da sua vida, e o navio em que Paulo estava sendo transportado, levado, conduzido, enfrenta uma grande tempestade. Mas ao olharmos para este texto aqui, nós aprendemos algumas coisas importantes que nós podemos refletir sobre elas, sobre o nosso posicionamento diante das tempestades. E uma primeira observação que nós fazemos aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos: o propósito de Deus. O propósito de Deus na tempestade. Porque se nós cremos que Deus é soberano, se nós cremos que Deus governa e dirige o universo, se nós cremos que Deus não é pego de surpresa pelos acontecimentos, e essa é a crença da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, se nós cremos nisso, precisamos também de que existe um propósito, até mesmo na tempestade. Volta a sua Bíblia um pouquinho, lá no capítulo 20 de Atos, capítulo 20.
versículo 22 a 24. Um texto que eu já trouxe uma palavra aqui na escola bíblica. Atos 20, 22 a 24. Diz assim o texto. É Paulo dizendo aqui aos presbíteros da igreja em Éfeso, quando Paulo se encontra com eles. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam o quê? E tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Mas ele é movido por um desejo, uma disposição forte no seu coração de ir para Jerusalém. Mesmo o profeta Ágabo profetizando o que lhe aconteceria, mesmo os irmãos insistindo para que ele não fosse, pois ele saiu fugido de Jerusalém, Paulo tinha essa disposição no seu coração. Ele estava desejoso de que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. E para isso era necessário que ele retornasse a Jerusalém, mesmo que todos falassem para não, porque lá ele seria preso. Passaria por dias difíceis. Lá ele testemunharia e seria encaminhado a Roma. E em Roma, Paulo ia pregar o evangelho diante de César, diante da maior autoridade do Império Romano. Era isso que Deus movia o seu coração. Era este o propósito de Deus ao mover o seu coração, ao dar-lhe este desejo ardente de retornar para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, ele é preso, ele passa por terríveis dificuldades, e ele é apresentado perante Félix, Festo, Agripa, e depois é conduzido a Roma. E interessante ao notarmos aqui que Paulo está sendo conduzido aqui neste navio a Roma, porque era da vontade de Deus. Mas acontece que, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo obedecendo a Deus, muitas vezes nós seremos levados às tempestades. Não é porque fazemos a vontade de Deus, ou porque obedecemos a Deus, ou porque somos cristãos, ou porque somos membros da igreja, ou porque somos presbíteros ou pastores da igreja, nós não vamos enfrentar tempestades. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver que depois da primeira grande multiplicação ali dos pães e peixes, Jesus compele os discípulos ao entrar no barco e atravessar para outra margem. E os discípulos, obedecendo Jesus, entram no barco, e o que acontece com eles até a quarta vigília da noite? Enfrentam uma grande tempestade. E na quarta vigília da noite, somente na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, é que Jesus foi ter com eles. As tempestades existem, e elas vêm sobre as nossas vidas. Mas existe um propósito de Deus: nos transformar, nos fortalecer, irmãos. As tempestades nos transformam, nos fortalecem. O mundo está em meio a uma tempestade, a uma pandemia. E se você parar para prestar atenção, nós vamos observar que a igreja tem pregado o evangelho como nunca se pregou.
usando o nosso próprio exemplo aqui. Estamos hoje nas redes sociais. Estamos hoje com um programa na rádio. E nós estamos, e eu tive a oportunidade, nesse período, estou tendo a oportunidade de ter contato com muitas pessoas aqui da cidade, que eu não conhecia e que nunca entraram em uma igreja, e que não conheciam o Evangelho. Em virtude dessa tempestade, Deus nos dá agora essa oportunidade. Irmãos, muitas vezes, Deus permite a tempestade para que saiamos do comodismo e nos despertemos a buscá-lo. Quando veio a perseguição à igreja em Jerusalém, o povo de Deus teve que sair de onde estavam. E quando eles saem em peregrinação, o que eles vão fazer? Pregando o Evangelho em muitos outros lugares. A tempestade serve para isso. Para que muitas vezes nós venhamos a sair da nossa posição de comodismo. Irmãos, estamos aí há um bom tempo sem o culto comunitário. Quantas pessoas, pelo comodismo, estavam vindo para a igreja? Batendo o pé, achando ruim, implicando com crianças, implicando com pastor, implicando com isso, implicando com aquilo, achando ruim que o ar-condicionado está frio demais ou está quente demais. E aí, depois deste tempo todo, sem termos esta comunhão, nós choramos para termos isso de volta. Nós suplicamos para termos isso de volta. Por quê? Porque nós estávamos acomodados. Quantos hoje querem ir para a igreja, mas não podem? E quando podiam ir, não queriam, por puro comodismo. E agora, sente a falta deste momento. Então, irmãos, a tempestade, ela sempre tem um propósito. Mas quando nós olhamos para este texto, nós observamos também como se posicionar diante da tempestade. Quando nós lemos este texto, nós observamos aqui que Paulo está em meio à tempestade, mas ele sabia que o Senhor havia preparado o livramento. Por quê? Porque ele sabia que o propósito de Deus para a sua vida é que ele fosse para Roma. Então ele sabia que ele ia chegar lá. A tempestade não ia ser o impedimento para que ele chegasse lá. Porque Deus cumpre os seus propósitos. Aquilo que Deus fala em sua palavra, Deus cumpre. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Só que no texto nós observamos que ninguém ficou de braço cruzado, esperando que caísse do céu. Eles tomaram 3 posicionamentos que foram fundamentais para que não perecessem. Primeiro, lançaram o prumo. Olha o verso 27. Lançaram o prumo. Voltando aqui em Atos 27, verso 27 a 29. Quando chegou a 14ª noite, 14ª noite de tempestade, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram à polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. O que era o prumo?
O prumo era um instrumento aqui formado por uma peça de metal ou pedra, suspenso por um fio, usado para verificar a profundidade do mar. E assim evitar com que o navio viesse a se encalhar. Trazendo para as nossas vidas. Eu e você, nós também precisamos de um prumo em nossas vidas. Por quê? Em meio à tempestade, já tem a nossa natureza, que é frágil, que é pecaminosa. E ainda temos o inimigo que quer fazer com que nós percamos o quê? O equilíbrio e a prudência. E se nós perdermos o equilíbrio e a prudência, nós vamos nos afundar em sentimentos ou emoções negativas. E quando nós nos afundamos nisso, sentimentos e emoções negativas, o que acontece? Nós perdemos a capacidade de discernir as situações. Nós perdemos a capacidade de tomar decisões. Nós deixamos de enxergar os livramentos de Deus, as promessas de Deus, contidas aqui na sua palavra. Nós deixamos de enxergar a saída que Deus de antemão já preparou para os seus. E Paulo enxergava isso. Paulo enxergava isso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, passo a passo, da direção do Espírito Santo. Dizem por aí que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja fria que não crê no Espírito Santo. Ah, queridos, nós precisamos, passo a passo, nas nossas vidas, do Espírito Santo. Para quê? Ancorando nossas vidas, conduzindo nossas vidas, direcionando nossas vidas, porque senão, fatalmente, caminharemos em direção aos rochedos. Nós precisamos ter equilíbrio em meio à tempestade. E de que forma? Buscando a Deus, para que Deus dê discernimento para os nossos passos. Mas um segundo posicionamento aqui, alimentar-se, verso 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, comessem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Oh, irmãos, glória a Deus. Enquanto amanhecia o dia, no meio daquela tempestade, enquanto amanhecia o dia, Paulo chama a tripulação: vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer. Porque nenhum fio de cabelo será perdido. Era um momento de muita tensão, com toda certeza. Como nós estamos vivendo agora? Momento de tensão física, emocional. E o apóstolo Paulo sabia que eles, debilitados, sem se alimentar, sem forças, eles não teriam condições de enfrentar ou sobreviver àquilo que vinha pela frente, aos obstáculos que ainda tinham pela frente. Eles precisavam se alimentar para recobrar suas forças, suas energias, para vencer o desafio que estava por vir. E da mesma forma, eu e você, irmãos, como nós devemos nos posicionar diante da tempestade? Nos alimentando. Nos alimentando do quê? Da palavra de Deus. Exatamente, da palavra de Deus. Para sermos fortalecidos por Deus em sua palavra.
para enfrentarmos a tempestade da vida. Mas sabe quem é o maior interessado no jejum do povo de Deus? Quem? Presta atenção. Satanás. O diabo quer que nós façamos jejum. Ai, pastor, mas que é isso? A igreja não tem que fazer jejum? O diabo quer que nós façamos jejum, mas não em sinal de quebrantamento, não em sinal de submissão, ou de louvor, ou de adoração, ou de súplica a Deus, mas ele quer que nós façamos jejum do quê? Da palavra de Deus. Ele quer que a igreja deixe de se alimentar da palavra de Deus, para que nós venhamos a nos alimentar do quê? De sentenças malignas e pensamentos de morte e destruição. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, irmãos, que forças nós vamos ter? Que condições nós vamos ter diante das tempestades? Estamos em meio a uma tempestade. E é tempo de se alimentar. Nos alimentarmos de Jesus Cristo, que é o pão da vida. Nos alimentarmos de Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. E quando nós nos alimentamos dessa palavra, as nossas forças são revigoradas. Leia depois, João, capítulo 6, verso 48 a 56. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Comer da minha carne. Se alimentar de Cristo. E um terceiro posicionamento muito importante aqui. Como se posicionar diante da tempestade, lançar o prumo. Precisamos do direcionamento do Espírito Santo. Alimentar-se. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Aliviar o navio. Em tempestades antigas aqui, no mundo antigo, era muito comum aliviar o navio dos fardos e pesos, para que ele não afundasse rápido, para que desse tempo de chegar ajuda, para que desse tempo de fazer alguma coisa para a sobrevivência deles. E da mesma forma, nós precisamos lançar fora as deformidades da nossa alma. Apesar do Senhor Jesus, no seu convite, lá em Mateus 11, 28, ter dito que o seu fardo é leve e suave, existem muitos cristãos que têm levado uma carga pesadíssima. Pastor, que cargas são essas? Deformações da alma. Quais são? Traumas, negativismo, incredulidade, medo, falta de fé. É preciso aliviar o navio, lançando fora essas cargas. Como? 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É desta forma, lançando sobre ele, buscando, crendo, obedecendo. E por fim, aprendemos aqui neste texto também como viver bem após a tempestade. Paulo estava sendo transportado para Roma como um prisioneiro. Nós lemos aqui no capítulo 28, verso 4, quando a víbora o pica, ele é considerado ali como um assassino. O grande apóstolo, considerado aqui como um assassino. É dessa forma que ele é tratado. É dessa forma que ele é transportado. Mas, irmãos, após aquela tempestade, sabe o que acontece? Paulo é colocado em posição de honra. De honra.
e é usado como instrumento de Deus para que nenhum daqueles se perdessem naquela tempestade. Em lugar de vergonha, Deus trouxe a Paulo honra. Irmãos, se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que é exatamente isso que Deus declara ao seu povo. Isaías capítulo 61, versículo 7. Isaías 61, verso 7. Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, falando aqui a respeito de Jerusalém, nós sabemos que foi assolada, que foi destruída, envergonhado o povo de Deus. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Perpétua alegria quer dizer que nós teremos alegria para sempre, eterna. Irmãos, os náufragos daquele navio em que Paulo estava ficaram 3 meses naquela ilha. E após este tempo, Deus providencia o livramento. Você pode ver aqui no versículo 11 do capítulo 28 de Atos. E nesse meio tempo, 3 meses naquela ilha, eles foram supridos com tudo aquilo que eles precisavam para a sua viagem. De modo semelhante, nós estamos aí há mais ou menos uns 4 meses de distanciamento social. 4 meses enfrentando essa tempestade que tanto nos preocupa. Mas, assim como Deus não deixou faltar nada para aquele povo naquela ilha, eu tenho plena certeza de que Deus tem feito e continuará fazendo o mesmo pelo seu povo. Deus tem nos sustentado. Deus tem sustentado a igreja. Deus tem sustentado as nossas vidas. E até mesmo aqueles que perderam entes queridos, como nós perdemos, como minha família perdeu, Deus tem nos sustentado também com o seu consolo, com o seu conforto, com a sua graça e com a sua paz. Talvez o livramento esteja demorando para vir, mas ele virá no tempo certo, no tempo de Deus. Eles aguardaram 3 meses naquela ilha. Não sabemos quanto tempo ainda teremos que aguardar, mas uma certeza nós temos: o livramento virá. Irmãos, e eu finalizo essa nossa reflexão nessa manhã. As grandes transformações em nossas vidas, elas acontecem quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por tempestades. Às vezes, o próprio Deus nos lança em uma situação inimaginável. Inimaginável. Dor. A dor. A perda do cônjuge. A perda de um filho. A perda de um pai. A perda de uma mãe. A perda da saúde. A perda do emprego. A perda talvez dos bens materiais. Momentos de pânico, ansiedade, depressão. O sofrimento cujas causas nós ignoramos. E essas situações
abalam a nossa estrutura. Com certeza, abala a nossa estrutura. Mexe conosco. Nos faz sofrer. Nos faz chorar. Mas, irmãos, algumas lutas, elas vêm para nos transformar e nos fortalecer. É este o propósito de Deus. Eu experimentei isso em minha vida. A luta que nós enfrentamos com o nosso filho foi para nos transformar e para nos fortalecer. Quem não passa pela tempestade permanece do mesmo jeito a vida inteira. Quem não passa pela tempestade são pessoas que vivem aí numa mesmice, em uma dureza de coração que chega a ser assombroso. Por isso eu encerro essa escola bíblica dizendo que aos irmãos, compartilhando aos irmãos, que este momento de tempestade que nós estamos vivendo, que tem causado tanta dor, tanto medo, tanto sofrimento, tanta apreensão, tanto distanciamento, que este momento de tempestade sirva para nos aproximar mais de Deus e assim sermos fortalecidos e transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, nós louvamos o nome do Senhor, Pai. Nós agradecemos pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. E que o Senhor nos faça compreender, não o porquê, do que estamos inseridos, o porquê de tudo o que acontece, o porquê do sofrimento, o porquê da dor, porque são situações que fogem à nossa capacidade de compreensão, mas que nós possamos entender, meu Deus, de que por pior que seja o contexto, por pior que seja a luta, a tragédia ou a tempestade enfrentada, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos fortalecidos e transformados pelo Senhor, Pai. Que a sua igreja se aproxime do Senhor. Que aqueles que estavam na mesmice e no comodismo, que este seja um momento de mudança, um momento de transformação, um momento de despertar. Pai, que o Senhor continue fortalecendo, guardando, protegendo e guiando a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.